Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre empatia. Por que é tão importante ter empatia no nosso dia a dia? Nós podemos pensar a empatia de várias maneiras. Podemos pensar a empatia como sendo a habilidade de compreender o outro, de sentir a dor do outro, de nos colocarmos no lugar do outro, mas isso tem uma classificação, isso tem uma denominação própria para cada uma dessas características da empatia. Sabemos que é a empatia que nos leva a desenvolver um comportamento que se torna a base para vivermos bem em um determinado grupo, em uma determinada sociedade. Então vamos começar pensando que a empatia não é um atributo único, como muitas vezes nós pensamos. A pessoa, é importante que ela desenvolva essa empatia, é importante que ela viva essa empatia para que ela possa viver bem, para que ela possa se relacionar bem nos seus grupos, para que ela possa se relacionar bem no seu trabalho, enfim, para que ela possa se tornar uma pessoa mais sociável em qualquer ambiente em que ela se encontre. Então, nós vamos pensar primeiro que nós temos a empatia cognitiva, que é a capacidade, é a habilidade que nós temos de compreender aquilo que o outro pensa, de entender o ponto de vista do outro. E veja quão necessário é desenvolver essa empatia, porque o tempo todo nós precisamos compreender o ponto de vista do outro, nós precisamos entender que não existe só a minha posição, só o meu olhar, só o meu ponto de vista. Existem opiniões e o tempo todo nós temos que lidar com essas opiniões alheias e que elas precisam ser ouvidas com atenção e que elas precisam realmente fazer todo sentido dentro do contexto. Então, isso é a empatia cognitiva. Tem também a empatia afetiva ou a empatia emocional, que é a capacidade, é a habilidade que eu tenho de sentir como o outro se sente, é eu perceber como a outra pessoa se sente, porque ela expressa os seus sentimentos daquela maneira. E temos a terceira característica da empatia, que é a preocupação empática, que é eu realmente me preocupar com o outro, é eu me preocupar em entender o que o outro espera de mim e estar disposta a ajudar o outro, está ali realmente buscando uma solução, porque não basta eu sentir a dor do outro, é preciso que eu tenha a compaixão, que eu tenha a disponibilidade de ajudar o outro a sair daquela situação, ajudar o outro a buscar uma saída para o seu problema, para aquilo que ele está enfrentando naquele momento. Então, é interessante que nós possamos trabalhar esses três eixos da empatia, porque eles vão se complementando. Não quer dizer também que eu necessariamente eu tenha que ter afinidade, habilidade aprimorada dos três, mas se tiver, perfeito, melhor ainda. Mas aquilo que nós não temos, nós podemos ir aperfeiçoando. Já sabemos que o ser humano, ele nasceu com instinto de sobrevivência, não de inteligência emocional. E isso, a partir da evolução, foi percebendo-se que era uma necessidade e a gente foi trabalhando isso, foi desenvolvendo, e a cada dia o ser humano ele está mais complexo, está mais perfeito, está mais aprimorado em relação às habilidades socioemocionais, em relação à sua inteligência emocional. Então é algo que nós podemos pensar, que nós podemos aprimorar, que nós podemos aprender a lidar com isso a cada dia. Então, pensando ainda na questão da empatia cognitiva, nós podemos perceber que ela é uma consequência do autoconhecimento, da autoconsciência. E a autoconsciência aqui, ela é vista como a primeira habilidade da inteligência emocional. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de compreender a mim mesmo, de compreender os meus sentimentos. Porque eu só terei condições de entender o sentimento dos outros a partir do momento que eu compreendo os meus sentimentos. Então, eu preciso desenvolver, eu preciso trabalhar a cada dia a autoconsciência para que eu possa realmente conhecer quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas limitações, quais são meus pontos fortes, quais são as minhas qualidades mais marcantes. Então, a partir do momento que eu conheço
que eu me conheço, eu passo a conseguir interagir, a conhecer o outro com mais facilidade. E nem todas as pessoas, elas nasceram com empatia, mas a boa notícia é que todos nós podemos desenvolver essa empatia. Ou seja, à medida em que nós aprendemos a ouvir, à medida em que nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, à medida em que eu aprendo que eu posso ajudar o outro a sair daquele estado onde ele se encontra, de que eu posso, através do simples fato de uma escuta ativa, de uma escuta mais qualificada, de um direcionamento que eu dou a alguém, eu posso estar ajudando essa pessoa a sair do ponto em que ela está, a progredir. Eu estou sim desenvolvendo em mim a empatia, esse sentimento que vai fazer aí toda a diferença na nossa vida. E ainda que seja muito difícil, a empatia, seja ela aí um dos maiores desafios profissionais dos tempos modernos, mas buscar a estabilidade, nós sabemos que vai fazer aí toda a diferença, uma vez que ela traz muitos benefícios, tanto para as nossas relações interpessoais, quanto para as nossas relações profissionais. Então, a empatia, ela pode facilitar, por exemplo, a sintonia emocional com os funcionários, com os amigos. Isso vai te ajudar a colocar os seus pensamentos, os seus sentimentos na prática, o que vai aumentar a sua produtividade, o que vai tornar suas relações aí mais produtivas, mais afetivas, mais com um envolvimento que vai realmente gerar aí alguns frutos bem positivos. Então, a gente pode perceber aqui que a empatia não é tão somente com as pessoas, me colocar no lugar do outro, mas não é simplesmente isso. É eu ser capaz de me colocar no lugar do outro, de sentir com o outro, mas de ajudar o outro. Então, só olhar, ficar com pena, isso não é empatia. A empatia é quando esse sentimento, essa habilidade me leva a ter uma atitude que vai ajudar o outro, que vai, de fato, levar a outra pessoa a crescer, a se desenvolver, a sair daquele estado em que ela se encontra naquele momento. Então, se você gostou desse assunto, se você quer aprender mais sobre esse assunto, não deixe de se inscrever no canal, deixar aqui os seus comentários, ativar aqui o sininho das notificações e assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos aí toda semana.